Olá, eu sou Lúcia Vasconcelos. E eu sou Lúcia Bondade. Sejam bem-vindos ao Multideias. No programa de hoje nós vamos conversar sobre a ONU, esta organização que interliga os países. Para que ela serve, o que ela faz? É isso que nós vamos saber um pouquinho mais hoje. E é claro que nós temos muitas dicas de livros, filmes, Saber Saúde, Momento Lúdico, Conect e até uma novidade especial hoje. Aguarde aí bonitinho. Vamos lá, atenção, preparem-se, porque está entrando no ar o Multideias. Alô, muito bom estar de novo com vocês e hoje nós vamos conversar sobre a ONU. O que é a ONU? É a Organização das Nações Unidas, que foi fundada depois da Segunda Guerra Mundial, justamente porque num período de tempo tão curtinho, início do século passado, né? Em 1913 teve a Primeira Grande Guerra e em 45, 43 a Segunda. Então, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, os países entraram num acordo, fizeram uma carta de intenções, vamos colocar assim, e aí foi criada então a Organização das Nações Unidas, porque a tentativa anterior não deu certo, é isso, Lúcio? É verdade. A Liga das Nações, que teoricamente devia impedir a Segunda Guerra Mundial, devia garantir que nunca mais a raça humana ia entrar na insanidade, e não funcionou a contento, infelizmente, já viu, foi uma carnificina geral na Segunda Guerra Mundial, e eles fizeram um novo código de intenções, reunidos 24 de outubro de 45, 51 países se reuniram e decidiram montar uma carta de intenções que justificasse impedir que a raça humana se dizimasse. Na medida que entrou a bomba atômica, isso fez uma diferença enorme no circuito. Se entrasse uma terceira guerra mundial usando esse tipo de armamento... Adeus planeta, adeus né? planeta, a raça humana. Gente. Íamos ter o mesmo destino dos dinossauros, sem meteoro caindo na Terra. O meteoro próprio, é verdade. Em 2000 já tínhamos... quantos? 189 Estados-membros, né? Então, dos 51 iniciais, houve um grande salto, na verdade, e todos os países querem fazer parte, né? Pelo menos a maioria quer fazer parte da ONU para poder garantir seus direitos, garantir uma liberdade, uma igualdade de condições dentro deste planetinha. A ONU é composta por vários órgãos e alguns a gente conhece bem. A Assembleia Geral, o Conselho de Tutela, o Conselho de Segurança, tem um secretariado, tem uma Corte de Justiça Internacional e alguns que nós brasileiros ouvimos muito falar e às vezes a gente nem sabe, né, que faz parte da ONU. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, também é um órgão da ONU. E é interessante porque todos os países membros fazem uma contribuição financeira às Nações Unidas. Cada um dando um percentual, tal, enfim. O Brasil está, inclusive, entre os 15 primeiros colocados em contribuição, em arrecadação, eu ia falar em contribuição. Não é? O primeiro lugar continua sendo dos Estados Unidos. E talvez por isso essa coisa de ser lá, né? A sede da ONU e tal. Nós conhecemos muito também a Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, e a FAO, que é a Organização para a Agricultura e Alimentação. A gente não pode esquecer a Organização Mundial de Saúde, né? Se você usa remédio hoje em dia, a normatização de remédios no mundo inteiro é feita pela Organização Mundial de Saúde. Faz quarentenas também, faz campanhas para evitar, por exemplo, o alastramento de doenças. Essa gripe asiática, por exemplo, que tivemos aí um episódio na China e nos países ali do bloco asiático, a Organização Mundial de Saúde atuou de uma forma muito incisiva. Senão teria alastrado pelo planeta inteiro e os controles não teriam suportado. Porque hoje é interessante a gente pensar, né? Hoje, com essa história dos meios de transporte serem tão rápidos e irem de um lado para outro do planeta,
É muito difícil disseminar realmente a doença. controlar uma doença, uma coisa assim. É complicado, né? Não, pois é, e há uma difícil padronização mesmo. nisso, por exemplo, o controle dentro dos aeroportos, o controle de contenção de uma epidemia, todo o processo de estudo que é feito em cima, e até a liberação do medicamento dentro de um país. A Organização Mundial de Saúde determina as noções de higiene, as noções de controle que você tem, evitando, por exemplo, um envenenamento global. Se um medicamento não for controlado nesse sentido, você pode ter, por exemplo, a disseminação e venda indiscriminada daquilo e o resultado pode ser catastrófico. Você não lembra da época, houve uma substância, as pessoas não lembram muito dela hoje, mas a talidomida, mas ela fez um efeito devastador. As grávidas fizeram uso de um analgésico há um tempo atrás, há uns 30 anos atrás, Acho que mais. e deixava 30, 40 anos, e deixou uma sequela permanente nos fetos. Braços curtos, foi uma lesão Séria, muito séria. né? A Organização Isso. Mundial de Saúde interveio e Tirou do mercado. tirou do mercado e obrigou a suspensão da venda do produto. É isso, é Ele sério, é usa hoje bom em condições saber muito disso. extremas. Nós fizemos uma pequena seleção de personalidades de eventos e tal, que são importantes para a gente lembrar essa questão da cooperação e da solidariedade no mundo. Então, são pessoas que marcaram e que estão ainda presentes no cotidiano da gente, na vida da gente, e são arquétipos de cooperação e de solidariedade. Mas nós vamos começar falando de um evento, na verdade, que é muito legal, que é a Estação Espacial Internacional, que é uma outra vontade, um outro momento dentro da história do nosso planeta de conseguir alcançar essa igualdade, né? Às vezes aqui na Terra é tão difícil, quem sabe no espaço a gente consegue fazer isso. Essa limitação desaparece. É engraçado nós pensarmos que essa estação, na verdade, ela é construída por vários países, inclusive o Brasil. Inclusive o Brasil. Quase que a gente chega atrasado, como sempre o brasileiro chegando ali meio em cima da hora. Mandamos a nossa contribuição do nosso módulo espacial para ser mandado para Faz parte lá, isso. E nós temos, inclusive, gente, um astronauta que faz parte dessa equipe. Lá outro dia nós o vimos na TV dando uma entrevista também, falando da participação dele nesse grupo internacional que pretende voltar, né, ao espaço e tal. Então é bem bacana saber que existe esse desejo de uma igualdade, de um sucesso interplanetário, ou no espaço interplanetário ainda não, mas no espaço. E a gente vê essa cooperação, você vê hoje a Estação Espacial recebe o abastecimento por naves russas, porque houve um problema com as naves americanas, ou aquele acidente terrível, com a morte dos astronautas, e por segurança não colocaram novas naves em voo. Em voo. E se você não tivesse essa cooperação, hoje você também tem a China entrando no circo assim, fechado mesmo de exploração espacial, eles querem mandar uma missão à Lua e tudo. Então, há toda uma cooperação, no fim das contas, o homem vai acabar chegando ao espaço de uma forma mais unida. Solidária, mais unido. Bacana isso, gente. Não é claro que falando de cooperação e de exemplo de vida, eu gosto muito dessa criatura, que é o Gandhi, né, que fez todo um movimento de libertação da Índia, sua terra, fazendo uma ação de não violência. Então ele não só conseguiu o objetivo final dele, que era a independência do país, da Índia, como também criou uma nova possibilidade de ação no mundo, quer dizer, a cooperação através da não violência. Gandhi é o máximo, gente, eu gosto demais dele, demais. Tá faltando o pensamento de Gandhi no mundo hoje em dia. As pessoas acham que o único recurso que existe para resolver, por exemplo, uma desavença é a força. Você vê, o mundo está partindo para a guerra, tornou-se indiscriminado hoje em dia, quando na época ele pregava exatamente essa mudança, em vez de você apelar para a violência, apelar para você simplesmente se conter, para você evitar que você faça a mesma coisa que aquilo que te ultrajou. Entendeu? É um negócio fantástico. O outro, que a gente vai falar aqui agora, é uma pessoa que para mim é especialista, que é Martin Luther King, que fez a igualdade para as pessoas que não tinham nenhum direito. Os negros americanos na época não tinham direito
algum. Ele tem um texto maravilhoso. Toda a ação dele foi contra o racismo, né, gente? Exatamente, e morreu em função disso, pela exatamente. Intolerância. Ele foi morto com uma bala. Qual é o seu texto? Eu vou falar um texto curtinho aqui, um pedacinho do discurso que ele fez, e o final do discurso dele é emocionante. Para quem não teve a chance, procure na internet. Ele tem um trecho que diz assim: eu tenho um sonho que minhas 4 crianças irão um dia viver numa nação onde elas não serão julgadas pela cor de sua pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Uma pessoa que fala uma coisa como essa, I have a dream, eu tenho um sonho. É como ele nominou esse discurso. É um discurso importantíssimo que as pessoas deviam ler todos os dias para lembrar dos outros. A tolerância é uma coisa muito importante. E é isso, o sonho da ONU é exatamente um sonho de tolerância. De tolerância, pois é. Nós temos ainda o Betinho, que foi uma figura fantástica, e o trabalho dele está aí. Nós vemos muito agora no período de final de ano, né, quando tem Natal, é a questão num Brasil sem fome, né, de que quem tem fome agora. E como que uma pessoa consegue fazer toda essa mobilização e como é importante a ação de cada um. Então, super importante a figura do Betinho também da gente lembrar. E o Dalai Lama, né, que é uma gracinha. O Dalai Lama está aí até hoje, exilado de sua terra natal. E ele diz uma coisa fantástica. O Dalai Lama falando de paz e liberdade é lindo. E ele diz também: se tivéssemos de escolher entre conhecimento e virtude, a última seria sem dúvida a melhor escolha, pois é mais valiosa. O bom coração é fruto da virtude e por si só é um grande benefício para a humanidade. Um mero conhecimento, não. Isso qualquer um tem, bobagem conhecimento. Mas um bom coração faz falta na vida das pessoas. É isso aí. Para começar o nosso Multi-Ideias de hoje, gente, o que vem aí agora? O Momento Lúdico. O Momento Lúdico. No Momento Lúdico de hoje, a gente queria ressaltar aquelas brincadeiras no mundo inteiro, né, que funcionam como elemento de união entre as crianças. Existem um monte delas. Vocês conhecem a amarelinha, vocês conhecem as argolas, o balanço, a área, você faz o pique, as variantes enormes que existem do pique. Cada um deles tem uma história e reflete a comunidade de onde essas pessoas geraram a brincadeira. Né? E agora umas curiosidades, né? Por exemplo, a pipa, gente, foi criada na China, foi inventada na China 1000 anos antes de Cristo. Legal saber disso, né? As argolas que a gente joga, assim, né? Essas feirinhas de interior, na época de festa junina, tem muito, né? De acertar as coisas com argolas. Pois é, na época de Luís XIV se usava as argolas como nos exercícios de cavalaria, né? Outras finalidades. Aliás, é bom lembrar uma coisa: brincar não era uma coisa de criança. Só de criança, gente? Brincar, quem fazia era o adulto. A criança só é ligada ao brincar depois do século XVIII. Antes disso, quem brincava era adulto. A maior parte dos brinquedos e museus que você encontra eram todos de gente grande. Gente grande, marmanjo. O balanço, né, que se pendura em árvore, é tão antigo, mas tão antigo que, em termos de simbolismo, representa a ligação do céu com a terra. As 5 Marias, vocês já jogaram isso, gente? Aquelas pedrinhas. Eu joguei muito com pedrinha quando era criança. Hoje em dia tem saquinho costurado com areia, com arroz, né? Que você joga para cima e tem que pegar. É um brinquedinho de destreza mesmo. Ele é pré-histórico. Olha só que coisa doida. São jogados com ossos, caroços de frutas, de pêssego foram encontrados, né, em alguns lugares. E as pedrinhas arredondadas. É bem legal saber disso também. E mais uma novidade, a cama de gato, novidade não, curiosidade. A cama de gato, aquela brincadeira que a gente faz com como chama aquilo? Barbante, não é? Toda criança brinca aquilo, eu já brinquei. Hoje em dia eu não sei se eu sei fazer aquilo não, entendeu? Mas quando eu era criança eu sabia. Tem origem asiática e quem gosta muito de brincar de cama de gato são os aborígenes australianos. Legal isso também, né? Tem uma curiosidade. Como é que isso permeia? A questão do brincar permeia o mundo todo. Permeia tudo. Teve esse rei Alfonso X, que analisou a história do homem, né? E ele fez uma coisa muito curiosa, mandou seus pesquisadores analisarem como o homem se comportava.
E esses pesquisadores, ele era um erudito da época, tem muitos textos dele hoje que são levados em conta, escreveu textos em área da justiça, em áreas de cânticos religiosos, e a obra mais importante era o livro dos Jogos. Nesse livro ele analisava que, na verdade, as brincadeiras e jogos eram reflexos da cultura humana. Então, os seus cientistas analisaram, por exemplo, que o xadrez era como algumas pessoas levavam em conta a vida. Então, analiticamente, era tudo uma posição racionalmente estratégica para isso. O gamão já era diferente. O gamão era um meio termo entre as duas coisas. Era um pouco de estratégia e um pouco de sorte. Aquela pessoa que tem os dados, né? O aleatório está nos dados. Tinha o aleatório, mas você também planejava e esse planejamento fazia diferença. Era uma atitude de vida. E tinha o terceiro tipo de jogo, que eram os dados. Você jogava e só pensava que o que acontece na vida acontece por acaso. Você não tem direito a fazer. Os céus é que determinam. Entendeu? E eram três formas de visão do mundo. Você vê, são essas diferenças convivendo que fazem o nosso universo, né? Como era o nome desse rei, hein? Alfonso X. Multi ele, hein? Multi Alfonso X, o máximo ele. Nós trouxemos um joguinho também, que também é super antigo, todo mundo brinca, e tem no mundo inteiro, gente, é muito interessante isso. No mundo inteiro se brinca de quebra-cabeça. Quebra-cabeças, né? Claro. Então nós escolhemos um quebra-cabeça de mundo, é claro. Olha só que legal. Né? São quantas peças? São 200 peças, gente, para montar os países. É claro que a gente podia aqui falar de war, que todo mundo brincou também, né? Mas a gente está evitando falar de guerra. Até tem um livrinho aí para a gente aprender alguma coisa, mas a gente está evitando de dar aí a deixa da guerra, né? Então a gente pode ter esse conhecimento de outras formas, ok? Muito bom, muito bom. O que tem agora? Agora vamos para o Saber Saúde. Saber Saúde, gente, vamos lá. No Saber Saúde de hoje, nós vamos falar dessas organizações que fazem diferença na raça humana. Uma delas, que vocês conhecem, todo mundo já ouviu falar, na Cruz Vermelha Internacional, tem uma origem muito curiosa. A maior parte dessas organizações nasceu do desejo das pessoas de que pudesse ser feita alguma diferença no mundo. A história da Cruz Vermelha reporta na época de 1859, para a gente ser mais exato, quando houve uma batalha entre italianos, franceses e austríacos, uma batalha terrível, 300 mil homens entraram em combate, e no final dessa batalha, que os franceses acabaram ganhando, 42 mil homens jaziam no campo de batalha, e ninguém os resgatou. Eles ficaram ali para morrer de ferimentos, às vezes que podiam não ter levado à morte em si, e um suíço, Henri Dunant, ele passou no campo de batalha, ficou tão horrorizado com aquilo, que ele procurou os camponeses mais próximos, e disse, olha, por favor, vamos fazer alguma coisa por essa gente. E ele organizou uma brigada de socorro para esses feridos que ficaram no campo de batalha. Independente de qual nação era, de qual história fosse. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Ele ficou chocado com isso, ele salvou pouca gente, né? O recurso chegou muito tarde. Ele voltou para a Suíça, e na Suíça ele escreveu um livro falando sobre a Batalha de Sonserina. Então, dentro desse movimento que ele colocou, ele propôs que as nações criassem uma nova organização chamada Cruz Vermelha, que essa organização pudesse pegar e ser neutra no campo de batalha. Ela deveria socorrer os feridos e poder entrar tanto num lado quanto no outro, para poder prestar assistência ao ferido em si. A criatura humana, né, gente? Exatamente, quer dizer, a humanidade. Tomando partido de nada nem de ninguém. Legal isso, né? Quer dizer, é uma visão que ultrapassa limites geográficos, condições políticas, muito importante. E é uma força de voluntários. Muito Você vê, o símbolo da Cruz Vermelha é esse, até porque é uma homenagem ao Henri Dunant, que é uma inversão da bandeira suíça. Né, que é vermelho com fundo branco, aí eles inverteram, então branco e fundo vermelho. E nos países, há uma curiosidade, nos países de orientação islâmica, para não ligar o símbolo da cruz, que é um símbolo cristão. Eles fizeram o chamado Crescente Vermelho, mas é a mesma organização. Crescente Vermelho e a Cruz Vermelha são a mesma organização, mas com símbolos diferentes, para não ferir suscetibilidade. Legal. Tem quem mais? Tem a Organização Mundial da Saúde, que a gente já deu uma palhinha, que faz toda essa parte de normatização dos medicamentos, das
das condições dos controles de doenças em todo o mundo, e esse daí é um órgão da ONU, né? A Cruz Vermelha não, a Cruz Vermelha é independente, né? Faz controle de epidemias, Isso. faz quarentena, e a Organização Mundial de Saúde data de 7 de abril de 48. Depois também da Segunda Grande Guerra. Também né? depois da Segunda Guerra. E com a outra, o Médicos Sem Fronteiras, que também é um trabalho super interessante, meio que movido por esse espírito Voluntário. também, né? Porque é voluntário, isso. O Médico de Fronteira, ele foi criado em 71, depois que houve uma guerra horrível na Nigéria, né? A Biafra, para quem já lembra, as pessoas dizem, fulano parece até um refugiado de Biafra, porque as pessoas morriam de fome. E esses médicos ficaram tão horrorizados com isso que decidiram criar um movimento para prestar assistência a situações de calamidade pública, situações de guerra e devastação. Você vê na guerra do Iraque, durante os bombardeios em 2002, o pessoal do Médicos Sem Fronteiras foi para o Iraque e ficou debaixo dos bombardeios para poder prestar assistência aos feridos do Iraque. Mas agora eles tiveram que sair, não tem isso? Infelizmente, porque não está havendo o respeito com as pessoas que estão ali para poder prestar assistência numa situação tão difícil como essa. Nossa, triste isso, né? Triste demais. Eles lastimam profundamente que eles não consigam prestar assistência nem aos iraquianos, porque não está havendo respeito nem humanidade com as pessoas que estão feridas. Eu vou falar, legal isso, né, da gente poder conhecer um pouquinho mais como é que funciona um esses movimento órgãos. voluntário, isso é muito sério. Não é? O homem fazendo diferença, o homem comum fazendo diferença. Legal isso. Uma curiosidade bacana da gente lembrar é que em 2002 o então presidente Fernando Henrique Cardoso foi o vencedor, né? O primeiro vencedor, na verdade, do prêmio Mahbub ul Haq. E os jurados levaram em conta o seguinte, preste atenção, a queda da taxa de mortalidade infantil, os agentes de saúde que atenderam 50 milhões de pessoas no interior do país, o aumento de habitantes atendidos pelo serviço de água e de esgoto, a queda da taxa de mortalidade dos pacientes de AIDS. Isso foi super importante, porque eu lembro que o Serra, na época, teve que ter muita coragem para poder quebrar a patente dos medicamentos. Isso foi super importante mesmo. E, além disso, teve ainda a queda de 20% do analfabetismo no país. É claro que tudo isso, mais a dedicação na manutenção da democracia, fez com que nós ganhássemos, na figura do presidente, este primeiro prêmio. Então, é bem bacana e o Brasil não está fazendo feio junto com a ONU não, viu, gente? O Brasil marcando presença. Não é? Importantíssimo isso. Então, legal. Vamos lá, agora, lápis e papel para o nosso bloquinho de livros, gente. Vamos lá. O nosso primeiro livrinho de hoje fala Paz, como se faz? Bonitinho isso, né? É de Lia Diskin e Laura Gorrésio Roisman, da editora Palas Atenas, junto com a Unesco e o governo do estado do Rio de Janeiro. Esse livro é interessante, eu vou mostrar para vocês, porque o livro propõe uma série de atividades baseado no Manifesto 2000 por uma cultura de paz e não violência. Então ele é muito simpático e fala de respeitar a vida, de rejeitar a violência, de sermos generosos, e tem muitas atividades, tem indicação de livros, de sites, é muito bonitinho. Ele tem também a forma dele é muito simpática, essa coisa meio laranja de criança, é bem bonitinho mesmo. Toda a diagramação interna dele é para que seja atraente e fala disso, de redescobrir a solidariedade. Então, muito importante nos dias de hoje, todo dia, ok? Bem bacaninha. Paz, como se faz? Nosso bloco de filmes de hoje vai colocar para vocês algumas séries de televisão que também fizeram diferença, porque elas propunham uma união entre os seres humanos. A primeira série que a gente vai falar aqui é uma paixão interna aqui da família, que é Jornada nas Estrelas, a série do Gene Roddenberry, que colocava na década de 60, no meio da Guerra Fria, uma tripulação multirracial, multicultural,
todos eles convivendo juntos. Multiespacial, porque tem até meios não humanos até também. Não humano a bordo. E era interessante porque ele quebrou muitas resistências ao colocar, por exemplo, um russo no meio da Guerra Fria, dentro da tripulação. Uma mulher negra. Negra. Imagina. No meio da toda a segregação. História. Chefe do seu setor. Não é verdade? Oficial. Comunicação. Exatamente. E essa colocação do Roddenberry ele propunha uma sociedade onde o homem deveria ter erradicado a guerra, deveria erradicar aquela atitude mais belicista em prol do crescimento da própria humanidade, né? Isso para a década de 60 já era revolucionário. Ele quebrou muitos paradigmas e teve que enfrentar muita resistência. Eles tinham também a Federação dos Planetas, não é isso? Que era uma espécie de ONU elevada à potência planetária. É verdade. Onde várias raças diferentes, o homem seria tolerante até com o que é tão diferente dele que não fosse sequer humano. Verdade. Entendeu? Para quem não lembra, Nossa, tem o Sr. Spock, aquele que tem as orelhinhas compridas. Cada uma dessas séries, na verdade, está fazendo uma analogia do comportamento humano e o sonho deste autor é colocado através das suas histórias. Jornada das Estrelas fez isso de uma forma admirável. E você vê que continua até hoje o fenômeno, levaram para o cinema, fizeram várias séries e continua até hoje esse franchise desse grupo onde uma sociedade no futuro vai acabar convivendo o humano em paz consigo mesmo. Né? Imagina, gente, se a gente aqui já briga por umas coisas tão mesquinhas, tão tolinhas, né? Será que algum dia a gente vai conseguir mesmo lidar com criaturas tão diferentes da gente que certamente tem por aí? Mas aí é o sonho do autor, né? É o sonho exatamente daquela pessoa que espera que as coisas mudem. Um outro autor que a gente vai falar aqui agora, de uma outra série, que é o Michael Straczynski, fez uma série brilhante, pouca gente viu, porque passou na TV a cabo, não passou na TV aberta, que foi Babylon 5. Babylon 5 era uma espécie de Nações Unidas, era uma estação no espaço. É uma estação, exatamente. Onde todo o universo convergia para comerciar, para poder trocar informações, para fazer compras e também para resolver suas desavenças. A estação era tipo uma Suíça, também no meio do espaço, Campo neutro, Campo no meio do neutro, espaço, onde ninguém deveria guerrear. E o trabalho do Straczynski foi admirável, porque dentro desse trabalho ele fez uma obra amarradinha. 5 anos completos de história, já planejados desde o primeiro episódio. Ele também usou esse veículo para poder colocar ideias humanísticas, ideias onde você devesse refletir, e cada episódio funcionava quase como uma peça de teatro. Se você tiver a chance de ver algum episódio dessa série, Babylon 5, não perca. Sempre, mesmo entre os inimigos, entre aquelas pessoas que não tinham nenhuma intenção benéfica na sua atitude em si, que refletiam até essa atitude belicista que às vezes o homem tem, você podia tirar algum ensinamento e alguma informação para perceber como essas diferenças podem acabar convivendo. A série vai do início ao final, com o final da tal estação, e você tem o destino de cada um de seus personagens, mostrando que o homem, na verdade, é muito complexo. É uma série admirável. Brilhante, é verdade. Esse filme, gente, eu gosto por demais, que se chama 12 Homens e uma Sentença. Na verdade, ele é um clássico. Eu vi a refilmagem. A primeira versão dele é de 57, com Henry Fonda e Lee Jacob. Agora, houve a refilmagem, que foi a que eu vi, em 97, com Jack Lemmon, que está absolutamente brilhante. O que é a história? Houve um crime, o menino matou seu pai, teoricamente, e ele está sendo julgado, e se condenado irá morrer, porque naquele estado norte-americano existe a pena de morte para esse tipo de crime. E 11 dos 12 jurados têm coisas a fazer, não querem ficar ali discutindo a vida do outro, né? Que coisa mais sem graça, imagina. E só um deles, o 12º jurado, resolve pensar no caso. Vamos fazer uma análise real, né, do que aconteceu. E a história, gente, é absolutamente brilhante. Os atores são fantásticos e é todo filmado, né, quer dizer, acho que os 4 minutos só que são fora de uma sala, porque normalmente onde ficam os jurados, né, sozinhos, porque eles não podem ter contato com mais ninguém, discutindo o caso. Mas é muito bom, vale a pena dar uma olhada, é uma lição de vida pra gente. Olha, se a gente superar esse tipo de coisa, a gente pode um dia chegar
a Jornada nas Estrelas, entendeu? A primeira versão é do Sidney Lumet, que é um é muito bom, e a segunda do William Friedkin, mas a segunda versão também honra a primeira. Puxa, o trabalho do Jack Lemmon ou do Henry Fonda são brilhantes, vale a pena, estão em DVD hoje no Brasil, é possível encontrar nas locadoras. Bom demais. E uma versão infantil? Claro, não podemos esquecer, as crianças também têm direito, a versão de tolerância infantil é Baby o Porquinho, dirigido pelo Chris Nuno, de 1995, que é o Anti-Animal Farm. Em vez de você ter uma revolução onde os animais se opõem, na verdade eles acabam aceitando as diferenças entre eles e você acaba tendo a ajuda ao porquinho, né? Que, para quem não viu o filme, é um filme belíssimo, concorreu a vários Oscars, acabou levando até um Oscar pelo roteiro em si, e é um filme muito interessante, tanto para a criança quanto para o adulto. Porque, na verdade, é uma alegoria, né? Sempre é uma alegoria do comportamento humano. Aceitar aquele que quer transcender a sua limitação. A sua condição, que às vezes você tem um pato e quer ser galo, gente. Por que não? Então ele sobe no telhado e tenta todo dia cantar para acordar as pessoas. E para que serve o porco numa fazenda? Para ser comido. E ele vai virar o quê? O pastor de ovelhas. O cão pastor. E aí o que acontece é que o fazendeiro acaba acreditando nele como pastor de ovelhas e ele acaba recebendo a ajuda dos outros animais. Na verdade, quando um homem quer fazer diferença, ele acaba encontrando aqueles que acabam acreditando nele. Basta que ele acabe confiando no seu destino. É verdade. Nossa... Bom isso, né? Transcender as próprias limitações. Tudo é escolha, viu, gente? Exatamente. A gente não tem como fugir disso, não. Nós somos aquilo que nós escolhemos ser. Não adianta colocar a culpa no vizinho, no pai, na mãe. Freud explica, mas não convence, tá? Nossa entrevista de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque não tem gente. É legal isso? Não, também não é um ET. Ainda não conseguimos essa peripécia, quem sabe um dia. Mas hoje nós vamos apresentar um filminho que é feito pela Organização das Nações Unidas para explicar o que ela faz, como é que ela funciona no mundo todo. E eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com algumas coisas que são interessantes, fazem parte do nosso dia a dia e que eu, pelo menos, desconhecia que a normatização toda era da ONU. O nome do filminho é A ONU é para você, ok? Veja, surpreenda-se. Daqui a pouquinho nós voltamos com novidades, tá bom? All schools in the area will be closed today. Meu amigo Joe ouviu no rádio que vai haver uma tempestade de neve hoje e que não haverá aula. Os meteorologistas puderam prever isto graças a informações enviadas de países muito distantes. É claro que alguém precisa organizar as coisas de modo que meteorologistas de diversos países possam ajudar uns aos outros. Yoko vai mandar uma carta para uma amiga que mora na África. Os selos são japoneses, mas é um carteiro africano que vai entregar a carta. Alguém precisa organizar as coisas entre os países de modo que a carta de Yoko possa chegar à casa de sua amiga. Joaquim está assistindo seu programa de televisão favorito. A recepção é boa e não há interferências de uma estação de TV próxima de um país vizinho, porque alguém se encarrega de fazer com que cada país use frequências diferentes de rádio e TV. Para o avião de Kemi aterrissar com segurança, o piloto deve obedecer às instruções da torre de controle. O controlador de tráfego e o piloto são de países diferentes, mas tudo sairá bem porque alguém estabelece normas e procedimentos internacionais obedecidos em todo o mundo. Ellie está tomando suas vacinas hoje, mas há uma que não precisa mais tomar, porque a doença chamada varíola foi erradicada. Alguém tem que coordenar a luta contra as doenças, que podem se espalhar de um país a outro. Em todos esses casos, o alguém que combina as coisas entre os diversos países é uma entidade ligada à Organização das Nações Unidas. John, Yoko, Joaquim, Kemi, Ellie e você, todos vivem no planeta Terra.
Visto à distância, nosso planeta se parece como uma nave espacial girando em torno do Sol, com apenas um fino véu de atmosfera para protegê-lo. A bordo desta nave há cerca de 160 países ou nações, cada uma com seu próprio governo. Pense em cada país como uma pessoa, então você pode imaginar que cada um se considera como aquele que manda na nave. Às vezes, os mais mandões ou mais gananciosos pensam que podem mandar na vida dos outros também. Mas, em um espaço fechado, quase tudo o que acontece em um lugar afeta o que acontece ao lado. Entre as pessoas, a ganância e a falta de consideração podem levar a brigas. Entre os países, podem levar à guerra. Em 1945, após uma terrível guerra que afetou a quase todo o mundo, deixando grande parte dele em ruínas, os países decidiram fundar uma organização para ajudar uns e outros a conviver em paz. Batizaram-na de Organização das Nações Unidas, ou ONU. Na ONU, as nações adotaram uma carta, ou um código de conduta, que diz aos países como devem se comportar. A carta diz também como deve atuar a Organização das Nações Unidas e o que deve fazer. A sede das Nações Unidas está em Nova York, mas há escritórios em muitos países. Qualquer país, pequeno ou grande, pode ser membro. A ONU possui muitos ramos ou órgãos diferentes para tratar de todos os tipos de problemas do mundo. E problemas aqui não faltam. A função mais importante da ONU é terminar com as guerras e manter a paz. Nem sempre consegue, mas é o que tenta fazer. Há um órgão da Organização das Nações Unidas chamado de Conselho de Segurança, ao qual os países em desacordo podem enviar representantes para conversar e explicar o ponto de vista de seus países. Os membros do Conselho de Segurança tentam acalmá-los e persuadi-los a não lutar. Mas a ONU não é realmente um governo mundial, não pode fazer com que os países se comportem se não quiserem. E ainda há guerras que a ONU é incapaz de impedir. Uma das coisas mais marcantes a respeito de nosso planeta, que um visitante do espaço logo notaria, é a grande diferença entre a maneira como vivem as pessoas nos países ricos e a maneira como as pessoas dos países pobres são forçadas a viver. Mas os habitantes dos países ricos não são mais inteligentes nem mais trabalhadores do que os dos países pobres. Também não é uma questão de sorte. As nações não concordam a respeito do motivo pelo qual esta situação é injusta, mas concordam que não é justa e que não pode permanecer assim para sempre. Algo tem que ser feito. Assim, a tarefa mais importante da ONU é ajudar a fazer com que as coisas sejam mais justas em nosso planeta. Em primeiro lugar, a ONU ajuda os países a tirar o máximo daquilo que possuem. Tenta descobrir formas de melhorar a produção de alimentos. A ONU também se esforça para descobrir formas de melhorar a saúde das pessoas. A ONU treina cientistas e ajuda a criar novas indústrias. O sistema das Nações Unidas inclui muitas organizações diferentes que realizam todo este trabalho. Cada uma se especializa numa coisa diferente, como alimentos ou saúde. Você provavelmente já ouviu falar do UNICEF, que se ocupa das crianças. A ONU também está alerta para garantir que em todos os países, todos sejam tratados da mesma forma, quer sejam negros, brancos ou amarelos, ou verdes ou até roxos. E que mulheres e meninas tenham as mesmas oportunidades que homens e meninos.
É fácil acabar logo com algumas coisas muito importantes. Alguns lugares estão ficando superpovoados. Também podemos poluir tanto nosso planeta que um dia não será mais possível viver nele. Temos bombas suficientes para explodir a Terra em pedacinhos e com o dinheiro que gastamos em bombas poderíamos construir milhões de hospitais e escolas. Nenhum país tem o direito de lançar bombas no espaço sideral. Porém, na sua maioria, aquilo que os países votam não se torna lei porque não temos ainda um governo mundial em nossa nave. Votam em resoluções e propostas, ou seja, em sugestões sobre como os países deveriam se comportar. Mas a ONU não pode forçar ninguém a obedecer. As resoluções da Assembleia Geral são uma espécie de opinião pública mundial, e os países que a desacatam podem ser muito mal vistos. E tal como as pessoas, não lhes agrada serem malquistos. Se a ONU conseguir tornar as coisas mais justas, sua outra tarefa, manter a paz, ficará mais fácil, pois não haverá tantos motivos para a briga. Este programa das Nações Unidas foi concebido e realizado por Elspeth McDougall e Keith Layburn, com a colaboração de Adam Bernstein, Robert Burden e Matt Kaplowitz. E aí gostaram, não é verdade? Interessantíssimo. Você sabia que toda a normatização do correio internacional foi feita pela ONU? Não, né? E toda a parte de aeroportos, tráfego aéreo, também não. Pois é, nem eu. Um barato isso. Você quiser pegar e mandar uma cartinha pra gente, querer colocar uma sua dúvida, pedir alguma coisa em termos de pauta, alguma informação em relação ao programa, alguma coisa que dissemos aqui, você pode mandar sua correspondência para Gavião Peixoto, 332-602, Icaraí, Niterói, CEP 24 230 103. O nosso telefone de contato é 2714-9125 ou 9346-3010. O nosso e-mail, você já sabe, multideias@jato.com.br. Multideias com isso só no meio, geminando a palavra multi e ideias. É isso mesmo, muito bom. Multideias de hoje, gente, diferente, né? Pois é, a gente tem que inovar também, que se ficar tudo igual, vocês já cansam da gente, não pode não. Eu quero agradecer de coração a minha equipe aqui presente e fazer o Multideias chegar até você, que é o nosso convidado especial sempre, ok? Mande sua sugestão, sua dúvida, toca um tambor pra gente, dá uma ligadinha, tudo isso é super importante e faz bem para ele saber o que você está achando desse Multideias semanal super interessante que a gente faz com o maior carinho para vocês. Eu quero lembrar a vocês sempre que o Multideias é um programa de TV que valoriza o seu tempo e respeita a sua inteligência, ok? Até semana que vem. Como é que a gente fala? Tchau, tchau. Tchau, tchau.